disco, né? E a função do disco é justamente essa aqui, ó, amortecer o impacto, né? E em cima dele tem o osso, que é o corpo vertebral, e embaixo tem o outro corpo vertebral, né? A hérnia de disco ocorre quando a capa desse disco, que é uma capa bem rígida, né? Quando essa capa desse disco ela começa a falhar. Ela começa a falhar, começa a rasgar, e aí o conteúdo extravasa, que é o que acontece aqui no modelo, né? O conteúdo vai extravasando e pode vir a fazer a compressão dessa estrutura amarelinha aqui, que é a raiz nervosa. A hérnia de disco ela é uma das principais causas de dor da coluna nos dias atuais, né? Existe até um estudo da OMS que fala que até 80% da população ela vai evoluir com dor na coluna em algum momento de suas vidas, né? E muitas das causas dessas dores pode ser devido à hérnia de disco, né? Então, essa hérnia ela surge como resultado, ela pode surgir de diversas formas, mas ela pode surgir como resultado de pequenos traumas na coluna que vão, com o passar do tempo, lesando as estruturas do disco. Ou também pode acontecer como consequência de um trauma severo sobre a coluna. E aí, quando tem esse trauma severo e tem ou microtraumas repetitivos ao longo da vida, essa capa do disco ela falha e o conteúdo do disco ele extravasa em direção ao canal medular. E aí, quando ocorre esse extravasamento do conteúdo do disco, pode acontecer a compressão da raiz nervosa. Quando acontece a compressão da raiz nervosa, acontecem esses sintomas de dor irradiada para os membros. Tá? E o disco, conforme eu expliquei aqui, é uma estrutura que ela fica entre duas vértebras, né? E ele possui uma área central gelatinosa, que é o núcleo pulposo, e essa área central gelatinosa ela é circundada por um anel, né? Um anel fibroso, que é a capa do disco, né? E essa capa do disco ela mantém o núcleo no seu interior. Tá? E o núcleo gelatinoso, que fica no centro do disco, ele funciona como um amortecedor, né? E devido a fatores como o envelhecimento, traumas repetitivos, alguns fatores de hábitos de vida, o anel, que é a capa do disco, às vezes se rompe. E aí quando ocorre a ruptura da capa do disco, pode acontecer aí a saída ou extravasamento de parte do núcleo, né, que é uma substância gelatinosa, né? E com isso, essa substância gelatinosa, esse material gelatinoso, ele comprime a raiz e provoca os sintomas da hérnia de disco. E além das causas de traumas, microtraumas repetitivos, além de algum trauma severo, ela também pode resultar, a hérnia de disco também pode resultar de forças excessivas e esforços repetitivos e tensão prolongada sobre o mecanismo hidráulico, ou a presença de um anel, a presença de algum defeito congênito, né, no anel fibroso. Tá? Outras causas de hérnia de disco, né? Quando ocorre um esforço anormal da coluna, né? Hábitos diários, exercícios feitos de forma errada, ou sobrecarga também quando está realizando determinada atividade. Tá? E existem alguns fatores que levam à degeneração discal, né? Que é essa questão do desgaste do disco, da desidratação do disco. Porque aqui no disco o conteúdo dele, como gelatinoso, ele tem bastante água, né? E aí com o passar dos anos a gente pode começar a perder água nesse disco. Esse disco ele vai desidratando, né? Existem alguns fatores que aceleram, que podem acelerar esse mecanismo de degeneração discal, que são trabalho pesado ou repetitivo, né? O fumo, né? O fumo já tem alguns artigos aí que já comprovaram
que ele realmente leva a uma desidratação discal. E aí, para a gente entender como é que funciona a coluna, é muito importante, como é que funciona o disco, é muito importante a gente entender a fisiopatologia da coluna, da coluna e do disco, né? Do disco intervertebral, né? O movimento que o disco pior tolera é o torque axial e a compressão, né? Então, por exemplo, pacientes que dirigem muito, né? Fica naquela posição sentada muito tempo, e aí existe muito impacto ali numa posição que aumenta a pressão dentro do disco. Esse disco ele pode evoluir aí com uma degeneração e a desidratação, né? E com isso o disco ele vai desidratando e aumenta a pressão na capa do disco. Aí essa capa do disco ela pode rasgar, que é a fissura, né? A ruptura da capa do disco, o prolapso, né? E aí esse conteúdo do disco ele vai, extravasa e migra, né, em direção ao canal medular, podendo aí ocorrer a compressão da raiz nervosa ou não, né? E é importante frisar que nem todo disco desidratado ele é sintomático, ou seja, às vezes o paciente ele já tem um disco desidratado, mas ele não sente dor, né? Ao passo que hérnias pequenas, né, alguns abaulamentos, algumas protusões também eventualmente podem não levar a sintomas. O que não quer dizer que a gente não tenha que tratar o músculo, ter uma postura saudável, uma postura correta, né? E existem outras causas de dor na coluna, além da hérnia de disco, como a estenose do canal, a espondilólise, por isso que é importante procurar o especialista em coluna, porque ele vai fazer o exame físico correto, ele vai solicitar os exames corretos e aí chegar no diagnóstico correto para poder assim fazer o tratamento correto, né? O principal exame para a gente diagnosticar a hérnia de disco é a ressonância magnética. Na ressonância magnética a gente consegue ver ligamentos, consegue ver a própria hérnia, consegue ver a raiz nervosa, consegue ver a medula. Então a ressonância magnética para o diagnóstico da coluna, da hérnia de disco na coluna, é o melhor exame que nós temos hoje em dia, né? E o tratamento, geralmente ele é um tratamento conservador, ou seja, que não inclui cirurgia. Em torno de 90% dos pacientes que evoluem com sintomas de hérnia de disco e de fato tem a hérnia de disco comprovada na ressonância magnética, então esses 90% eles não irão precisar ter cirurgia, né? E aí o tratamento consiste no repouso, em algum anti-inflamatório, em alguns medicamentos para tratar o nervo, para tratar a dor neuropática, né, que é a dor causada pela inflamação ou compressão do nervo, fortalecimento da musculatura paravertebral, e aí existe um grupo muscular que são a musculatura paravertebral profunda, que são os multífidos, que é muito importante fortalecer essa musculatura, porque os multífidos que são responsáveis por dar estabilidade à coluna, né? E a gente guarda o tratamento cirúrgico para algumas indicações bem específicas, como numa alguma urgência, o paciente já está tendo perda neurológica, ou seja, o paciente está perdendo força, sensibilidade e equilíbrio para o membro, e essa perda ela é progressiva, aí se torna uma cirurgia praticamente de urgência, porque teoricamente o nervo ele não regenera, né? Então, caso comece a perder função, né, que é força e sensibilidade, essa função ela pode não voltar 100% após a cirurgia, né? Então